Feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vindo ao curso de 10 horas. Certo? Você que é desbravador aí, está aspirante a líder, fazendo aspiração a líder, esse é o seu momento. Tá bom? Então aproveite que aqui vai ser ensinado e que você saia daqui não somente com os requisitos cumpridos, mas também você saia com senso de liderança e missão, que é muito importante. Abre sobre o livro de Gênesis, capítulo 1. Pediram para falar um pouquinho sobre missão. Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Eu vim de família tradicional adventista, meus avós eram adventistas, então já sou a terceira geração de adventista por parte de mãe. Por parte de pai, não muito. Por parte de pai tem tudo misturado na minha família. Minha avó era católica roxa, devota de Nossa Senhora de Aparecida. Meu avô era ateu, e um dos ateus mais bondosos que eu conheci na minha vida. Meu pai é o único adventista, agora família, era o único adventista da família. E então eu tive dois lados de família muito interessantes. E como eu nasci em berço adventista, porque quando eu nasci meu pai já era convertido ao adventismo, eu passei por todo o processo que um adventista geralmente passa, pelo menos aqueles que têm oportunidade. Eu não posso falar todos, que nem todos têm a oportunidade, tá bom? Então eu nasci na igreja adventista, fui apresentado na igreja adventista de Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, estudei em colégio adventista a minha vida inteira, do jardim até a faculdade. Tive o privilégio de ir para o internato, estudei em 3 colégios internos, no IAN, no IASP, hoje no NASP Hortolândia. Fiquei um tempo também ali na Bolívia como voluntário, na UAB. Fui aventureiro do Clube Astro Luz, lá em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro. Fiz as 4 classes, vou ser investido semana que vem em líder de aventureiro, que é o que falta. E também fui do desbravador. Com 10 anos, eu tinha um dilema quando tive que entrar no desbravador, porque eu sempre gostei muito de futebol. E domingo de manhã era o dia que meu pai me levava para jogar bola com ele. Então eu tinha um conflito familiar, ou ir para o desbravador, ou ir jogar bola com meu pai. De segunda a sexta, meu pai trabalhava muito, meu pai é professor, meus pais são professores, meu pai e minha mãe. Então meu pai era professor do estado, então trabalhava muito, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e domingo é o dia que tinha, então eu tinha esse dilema. E eu tive um líder que ele foi muito esperto, o desbravador, confesso para você que ele não me chamava atenção. Eu sou um cara que fui criado na cidade, entende? Então eu gosto do cheiro da poluição, eu gosto de dormir tranquilamente na minha cama, entende? Eu fui criado assim, eu sou um cara muito urbano. Não me chame para passar uma semana no mato. Eu já fico com coceira antes de chegar lá. Eu fui criado assim, você vai ter um monte de gente assim. E o nome de Jesus não chame a pessoa de mimimi, porque ela foi criada assim. Eu fui criado dentro da cidade do Rio de Janeiro. Qualquer coisa liga, iFood. É assim que eu resolvia meus problemas. Tá com fome, desce de uma padaria debaixo de casa. Aí vem alguém, uma criança de 10 anos, e fala assim: não, tem um negócio super divertido para você. A gente vai pro mato, ficar 3 dias dormindo num abrigo, vou nada. Eu vou fazer o que lá? Em casa eu tenho minha cama, meu videogame, minha televisão. Como a hora que eu quero, eu vou fazer o que lá? Uma das maiores das nossas dificuldades é a linguagem. Então eu tive um diretor de desbravador muito inteligente, Glaucio, o nome dele, que ele chegou para mim e falou assim: Guilherme, ele sabia que esse esquema não ia funcionar comigo, porque eu ia para os aventureiros na força do ódio, mas eu ia.
E o bom do aventureiro, que no meu tempo na minha igreja era sábado de 15 em 15 dias, então eu não atrapalhava o futebol com meu pai. O de gravador não, era todo domingo. Aí ele, para chamar a minha atenção, o que ele fez? Guilherme, vem cá. Eu estou precisando de alguém que joga futebol, olha a sabedoria, e que jogue ping-pong. A gente não tem gente que tenha essas duas habilidades. Porque vai ter a Olimpíada de Gravador esse ano. A gente não tem quem joga ping-pong e quem joga futebol. Ele não falou nada para mim de mato. Ele não falou nada para mim de dormir em abrigo. Ele não falou nada disso. Ele foi naquilo que ele sabia que eu gostava. E eu preciso de você, porque eu preciso de alguém que jogue bola e alguém que jogue ping-pong. Eu lembro como se fosse hoje. O tio Glaucio falando isso para mim. Eu falei, opa, se precisa de alguém jogar bola, quem é? Joga a bola no pai e descansa. Sou eu. Eu sou o cara. Alguém que joga ping-pong, não sei se você joga ping-pong, jogar ping-pong já é difícil. Jogar contra um canhoto é mais difícil ainda. Eu sou canhoto. Então eu sempre me dei bem no ping-pong. Jogar ping-pong é difícil, jogar contra um canhoto é mais difícil. E eu nem sabia se tinha Olimpíada naquele ano ou não. Ele podia estar mentindo, mas quando ele me chamou, uma criança de 10 anos, ele me chamou a atenção. Porque ele foi na habilidade daquilo que eu gostava. Então ele me identificou, ele me conhecia desde pequeno, ele sabia do que eu gostava, ele sabia da luta que era para ele um aventureiro. Então, me conhecendo, ele chegou e foi direto ao ponto do que eu gostava. Resumo da ópera. Fiquei no clube 4 anos. Pergunta quantas vezes eu joguei bola. Quase nunca. Porque o clube não tem tempo para jogar bola. É classe, é especialidade, é tudo isso. Mas o que diferenciou ali? A forma de chamar. A forma de chamar. Então, você que vai ser líder em nome de Jesus, os seus gravadores, estou vendo gente aqui que conhece o aventureiro, eles não são iguais. Esse negócio de chamar ele para o mato, muitas vezes não vai chamar atenção. Ele não vai, porque ele gosta de conforto. E eu faço parte desse time, eu gosto de conforto, irmão. Mas eu tive que aprender a amar os gravadores. E hoje eu amo o clube de gravador. Tanto é que eu fiz até o cartão de líder. Então você precisa identificar agora. Uma criança de 10 anos, talvez ela não vai se encantar em um dia ser líder. Ela está pensando hoje. Então você tem que identificar qual que é a habilidade dele. O que ele gosta de fazer. E a vantagem do clube de gravadores é que ele é muito amplo. Então ele tem especialidade para um monte de coisa. Se o cara é bom de manual, tem especialidade para ele. Se o cara é bom na área espiritual, tem especialidade para ele. Se ele é bom nessa área de campo, tem especialidade para ele. Então você precisa identificar o quê? A habilidade que ele tem, que ele gosta, às vezes ele nem tem. Mas ele gosta, que vai chamar a atenção dele, para aí você começar o quê? O processo. Depois que ele entra no clube, irmão, para sair é difícil. A não ser que seja um líder muito ruim. Depois que o adolescente entra no clube, para sair é difícil. Se você tem um clube organizadinho, que faz reunião regularmente, que cumpre a classe, se você tem um clube assim organizado, depois que o menino entra, para ele sair, é muito difícil. O difícil é o quê? Entrar. Convencê-lo a entrar em todo domingo toda essa questão. Então pega aí a primeira dica. Conheça a habilidade do seu desbravador. Eu acabei antecipando, eu me empolguei aqui, mas vamos lá, vocês vão entender onde eu vou chegar. 1:28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que já esteja pela terra. Então, aqui a gente tem a humanidade representada por Adão e Eva. Ok? A gente tem a palavra no hebraico Adão, que significa humanidade. Então aqui é o primeiro texto na Bíblia de missão. A missão não é só com Jesus falando lá, ide por todo mundo, a gente vai chegar lá. A missão começa aqui, ó. Então primeiro Deus dá 2 presentes para Adão e Eva. Primeiro presente, o sexo. Sede fecundos. Esse é o primeiro presente de Deus. Obviamente que quando você olha 2 versículos anteriores, Deus já tinha casado Adão e Eva. Então o sexo dentro do casamento é um presente de Deus. E é o primeiro presente que Deus fala, antes ainda da comida. Qual que é o segundo presente que Deus dá? Comida.
Aí você vai ver o verso seguinte que a gente leu, que a gente não vai ler por causa do tempo. O que o verso seguinte diz? As ervas do campo, as sementes que dão fruto serão o quê? Mantimento para vocês. Então, Deus fala o seguinte: sejam fecundos e o quê? Encham a terra. Em outras palavras, se espalhem. Se espalhem pela terra. O que é isso? Missão. Isso é missão. Vocês não nasceram para ficar grudados todos juntos no mesmo lugar. Vocês nasceram para quê? Se espalhar. Espalhem pela terra. Vá onde ninguém quer ir. Pregue o Evangelho onde não tem ninguém aberto ao Evangelho. Se espalhe pela terra, Adão e Eva. Espalhe-se juntos com outras pessoas pela terra, não sozinho, porque quando Eva se espalha de Adão sozinho, o que acontece? O pecado entra. E Deus vai repetindo isso algumas vezes no Antigo Testamento. Vamos para Gênesis capítulo 9. O que Deus diz? Gênesis capítulo 9, versículo 1 para Noé. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e lhe disse: sede, multiplicai-vos e enchei a. Deus repete aquilo que ele falou para Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei, se espalhe. Qual que era o problema do povo? O povo queria ficar tudo junto no mesmo lugar. Deus fala para eles: não é o problema de Adão e Eva, porque eles eram perfeitos. Então Deus dá a primeira marcha, o comando inicial: se espalhem pela terra. Aí tem tudo que vocês sabem que acontece dentro do dilúvio. Deus dá o mesmo mandamento para Noé: se espalhem pela terra. Se espalhem, preguem, falem sobre o dilúvio. Sabe, Noé, tudo que você viveu junto com seus filhos, não dá para vocês ficarem todo mundo junto. Se espalhem. Sabe por quê? Se todo mundo se espalhar, vai estar cada lugar da onde você chegar no seu destino, você vai ter Jesus com você. Aí a gente chega a Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma maneira só de falar. Partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram: façamos tijolos e queimemos-los. Hoje os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, para que o nosso nome se torne célebre e para que não sejamos espalhados pela terra. Deus tinha acabado de falar com Noé para eles o quê? Se espalharem. Aí chegam os dois lá da Torre de Babel e falam: não, a gente não quer se espalhar não. Nós queremos ficar tudo junto. E nós vamos fazer uma torre que vai chegar até o céu. Deixa eu só, sou curioso. O que significa Babel? Aonde está escrito isso? Um pix de R$100 para quem me provar na Bíblia que Babel significa confusão. Onde está escrito na Bíblia que Babel significa confusão? Gente, confusão é resultado de Babel, não significado de Babel. Ok? Babel significa Bab, no hebraico porta, Deus, porta para Deus. Porta que dá acesso a Deus. Esses caras, eles eram muito loucos. Sabe o que eles queriam fazer? Eles acharam que eles iam conseguir construir uma torre que ia até o céu, e eles iam entrar no céu, guerrear com Deus e tomar o poder de Deus. Era isso que eles estavam planejando, para que o nosso nome seja o quê? Célebre na terra. E para que nós não sejamos espalhados. Aqui tem um outro exemplo para nós que somos, aqui estamos fazendo aqui curso de liderança. Tem muito desse negócio no clube. Não, porque o clube era bom no tempo que o fulano era líder. O clube andava no tempo, há 20 anos atrás, quando o fulano mandava. Irmão, a gente precisa avançar, irmão.
Aí vai lá, tem igreja que implora para o fulano se sente o rei, ele não quer, mas o clube só funciona com você, tem algo errado. Se o clube só funciona com aquele fulano, tem algo errado. Se ele morrer, acontece o quê? Acaba o clube? Tem que andar, gente. Se o cara não quer, vamos para outro líder, bota o pé na água que Deus está junto. Tem gente que lidera clube de escavador para que o nome dele fique conhecido. Igual aqui, ó, os babilônicos da Torre de Babel. Isso aqui, ó, líder, não te faz melhor do que ninguém ter um lenço colorido. Você tem que ser o primeiro a pôr o pé na água, você tem que ser o primeiro a acordar no acampamento e o último a dormir. Se faltar comida, é você que não come, líder, porque o seu desbravador vai comer. Se você está entrando no processo de liderança para que o seu nome seja glorificado, está errado. Você está igual o povo da Torre de Babel. E geralmente esse tipo de líder, ele não quer que os desbravadores se espalhem. Quando acontece alguma coisa, o desbravador precisa ir para outro clube porque mudou de lugar e fica bravo. Às vezes mudou de casa, tem uma outra igreja que é mais perto. Ou então quando alguém pede ajuda de alguma coisa, nos ajuda, vamos fazer um acampamento juntos, geralmente esse cara não quer. Porque vão atrapalhar o meu acampamento. Porque quando eu fiz camporia regional, é sempre assim. Porque quando eu fiz aquilo, é assim. Irmão, se Deus não tiver em primeiro lugar no seu coração, se Deus não estiver no comando da sua vida, das suas intenções, de nada adianta você ter um lenço colorido. Você quer se tornar um líder para que o nome de Deus seja exaltado ou para que o seu nome seja exaltado? Você está mais perto de Deus ou você está mais perto dos babilônicos? O texto continua. Então desceu o Senhor para ver a cidade da terra. Tem um autor em inglês da faculdade do Newbold College, Lawrence Tanner, um teólogo adventista, e ele vai dizer que essa expressão aqui é uma ironia. Eu acho muito interessante o Lawrence Tanner falando. Então desceu o Senhor para ver a cidade, ou seja, eles achavam que a torre era grande e a torre era tão pequena que Deus teve que descer para ver. Vocês não entenderam, né? Muito legal, né? A Bíblia é muito interessante. A torre é tão pequena que Deus teve que descer para ver a torre. E eles achavam que eles estavam arrasando com uma torre enorme. Deus teve que descer, teve que procurar Deus lá de cima. Eu não estou vendo essa torre, deixa eu chegar mais perto. Aí Deus desce até a terra mais perto para ver a torre. Isso aqui que vocês querem chegar no céu? É isso aqui que você acha? Que vai chegar no céu para roubar o meu trono? O texto é irônico. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que entendem fazer. Desçamos e confundamos ali a linguagem, e um não entenda a linguagem do outro. O Senhor dispersou dali a superfície da terra, e cessaram de ficar a cidade. Então, a ordem de Gênesis 9 qual era? Se espalhem. Os babilônicos falam: nós não vamos nos espalhar. Nós vamos ficar aqui, em grande imagem, vamos construir uma torre que vai chegar ao céu e vamos roubar o trono de Deus. Deus desce, porque a torre era pequena, e fala: vamos confundir, para que eles se espalhem pela terra. Observa a insistência de Deus para que você se espalhe pela terra. Para que você pregue o Evangelho. Para que você compartilhe o amor de Deus através do clube de lavadores e de aventureiros. Deus deu meninos e meninas para você pregar o Evangelho, ensinar as meninas a espalhar pela terra a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. E observa que só tinha uma linguagem. Deus confunde a linguagem e agora eles não falam mais a mesma língua. E esse negócio de linguagem é muito interessante. Até brinquei esses dias numa igreja, cheguei no Acre e me perguntaram se eu queria comer baixaria. Eu falei: eu não sou de briga. Eu vou saber que diacho é baixaria?
Baixaria para mim é barraco, é briga. Mal cheguei na cidade, o povo me chama para comer baixaria. Que isso, gente? Sou do Rio de Janeiro, lá a gente resolve as coisas de outra forma. As coisas mudam de um lugar para o outro e a linguagem mudou. Vamos lá, você estende roupa na... Carioca estende roupa na corda, mas você põe roupa no varal. Carioca, ele estende roupa na corda. Qual que é aquele negócio que você usa para lavar o seu quintal? Mangueira, para carioca, mangueira, escola de samba. Estação Primeira de Mangueira, ou então a comunidade da Mangueira, a favela. Você pega o trem, passa lá na Mangueira. Pra gente aquilo dali é borracha. É borracha. Ok, outra coisa. Não existe bolacha. Bolacha não existe. Tudo que está dentro de um pacote fechado é biscoito. Tudo. Está dentro de um pacote fechado, é biscoito, não pode ser creme crack, se é maizena, se é cheetos, se é bandanas, é biscoito. Tudo. Obrigado, meu amigo. Você é o bem-aventurado. Tudo é biscoito, não existe bolacha. Quando minha mãe falava, Guilherme, vem cá, vou te dar umas bolachas, não é biscoito que ela queria me dar. Não é. As coisas mudam, gente, em nome de Jesus. Se você quer ser líder, você precisa falar a linguagem dos seus liderados. Você que está com o destravador, você precisa saber o que é anime. Você precisa saber o que é anime. Você pode não gostar, você pode não assistir, mas você quer assistir, pelo menos pela sua função. Porque quando você vai conversar com eles, estão lá na barraca, lá na unidade, eles se perdem. Porque assim, ele não consegue se concentrar mais de 10 minutos. Aí ele se perde, então lá no cantinho da unidade. Aí tá falando, você viu o anime tal, você viu o anime tal, você tá lá sem saber de nada. Você precisa saber como funciona o Free Fire. Você precisa saber, é sério, gente, você precisa saber. Porque é a linguagem deles, e no mundo de linguagem que a gente tem, tecnologia, são muitas linguagens diferentes. Então um gosta de Free Fire, mas o outro gosta de Minecraft. E o outro não gosta de nenhum dos dois. O outro gosta da série Riverdale. E aí? Tu tem que estar ligado, irmão. Ser líder de gravador não é só no domingo. Tu tem que estar ligado na linguagem. Tu precisa falar a linguagem do teu liderado. Tu precisa saber o que os doramas estão falando. Um negócio chato. Mas eu trabalho com 900 alunos. Eu preciso saber. Trabalho com meus alunos, eu preciso saber. Eu venho aqui na capela com os pequenos, eu tenho que fazer. Lá se vai, salve seu cavalo, perseguindo. O pessoal não gosta que estava lá, a gente fez, não foi no retiro? Tem que falar, mas eu tenho vergonha, então não pode ser líder, irmão. Principalmente aventureiro. Se não gosta de se vestir de gigante Golias, de Sansão, vai fazer outra coisa, olha para as portas, tem espaço lá. Ministério do Idoso, vai para outra coisa. Não tem espaço para desbravador e aventureiro se você não for bem maluco das ideias. Desbravador e aventureiro tinha que ter um teste psiquiátrico e falar, esse aqui tá ruim, então sério. Vem pra cá, tem que ser assim. Tu tem que falar a linguagem, tem que saber, pessoal do aventureiro, tu tem que se vestir de rainha de Esther, tem que se vestir de Sansão, tem que fazer. Lá se vai, salve. Essa sala aqui onde vocês estão, as crianças pulam que vai passar no teto. Perseguindo os cristãos, uma luz clareou, um cavalo caiu, cego ele ficou. Vai tio, lá se vai. A música é só isso. A música é só isso. E eles cantam, parece que estão no estádio de futebol, que a garganta deles aqui parece que faz tudo isso. Lá se vai, sabe? Então, irmão, você precisa falar a linguagem deles. Falar a linguagem deles você não vai conseguir, eu não consigo. Por quê? Porque você tem a sua linguagem, você tem a sua idade, a sua cultura, mas você precisa pelo menos entender. Você precisa entrar. Como que você vai intervir espiritualmente? Como que você vai intervir socialmente se você não conversa a linguagem dele? Então, como que tu puxa assunto com o desbravador que está com problema? Cara, tu já viu esse anime? Na hora ele vai te olhar.
Tio, tu assiste? Não, mas eu já ouvi falar, não mente não. E aí tu vai, tu puxa o assunto, tu abre a porta e ele confia em ti pelo resto da vida. Lembra que eu comecei falando aqui do tio Glaucio? Eu amo o tio Glaucio até hoje, o que me levou para o Clube de Gravador. Então aqui o texto está falando de quê? De linguagem. Eles tinham uma linguagem, Deus confundiu e eles começaram a ter outras linguagens. Essa é a realidade que a gente vive. Os nossos adolescentes e crianças, eles têm diferentes linguagens, eles têm linguagens diferentes. Principalmente nos aventureiros, muitos reproduzem o que eles veem em casa. Então, geralmente, aquele mais agitado, aquele fala muito palavrão, porque o pai e a mãe é assim em casa. Geralmente. Então, o que você vai fazer? Com cuidado, você vai fazer intervenção, você vai conversar com ele, com jeitinho. A linguagem dele, o que ele gosta, a habilidade dele é a porta de entrada. Para você, junto com Deus, obviamente, como um servo do Senhor, fazer a mudança que ele precisa. Então, o clube não pode ser só as especialidades, a classe, gente, isso é tudo muito importante, mas você precisa conhecer a linguagem. Volto a dizer, se tu não quer, irmão, a asa precisa de gente. Se tu não gosta disso, se tu gosta só da festa, da farra. Qual que foi o motivo que Deus confundiu a língua deles? Para que eles se espalhassem pela terra. E a gente vai agora no Novo Testamento. Eu teria mais textos para mostrar para vocês. Mas a gente vai terminar com esse texto. Texto muito conhecido. Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui? Se espalha. Jesus aqui, ele está reproduzindo o que foi dito por ele, porque João capítulo 1 vai dizer que tudo foi feito por meio dele, então ele era o ativo na criação. Lá em Gênesis 1, 28, que a gente lê. Se espalhem pela terra. E eu quero explicar agora, para a gente terminar, o que significa se espalhar. Quer dizer, pastor, se todo mundo se espalhar, vai ter um grupo de gravador. A ideia não é essa. A ideia é você espalhar o Evangelho. Se você quer fazer outro aqui, nós somos para jovem, quer fazer missão em outro lugar, vá. É fantástico. Mas a ideia central aqui é que você espalhe o Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, Deus está pedindo, por favor, espalhe o Evangelho. Não fiquem acomodados. Não fiquem na mesmice. Vão além. Espalhe o Evangelho. Transborde. Lembra quando você desceu no tanque batismal da sua igreja? O seu coração pulsava de alegria. Talvez você se batizou com 9 anos como eu. Talvez você conheceu a igreja depois de grande. E quando você desceu no tanque, você fez tantas promessas a Deus. Seu coração pulsava de alegria. E se Deus voltasse naquele dia, você ia para o céu. Você ia ser arrebatado de tanto do Espírito Santo que você estava. Porque isso se perdeu. Cadê a sede e fome de justiça? Nós não podemos nos conformar com este século, como diz Paulo em Romanos 12. Nós precisamos espalhar o Evangelho. E você foi escolhido para fazer parte do clube de aventureiros, parte do clube de gravadores, para quê? Pregar o Evangelho. Espalhar o Evangelho. E sabe o que acontece? Os discípulos não fazem isso. Quando você lê no livro de Atos, eles recebem o Espírito Santo e eles ficam todos no mesmo lugar. Aí a gente até brinca, a gente não, tinha um professor, pastor Passi, que ele brincava dizendo que o primeiro grande missionário do Novo Testamento foi Herodes. Porque eles não vão para todas as nações pregar o Evangelho, eles ficam em Israel.
Depois que Herodes começa a perseguir, que eles vão. Eles só se separam, eles só vão espalhar o evangelho depois que Herodes começa a perseguir e Tiago morre. Herodes persegue, Tiago morre, aí fio de espada, aí que eles veem que o negócio é sério, aí que eles, eu vou ficar aqui não. Não espere o Herodes vir, gente, pregar o evangelho. Hoje você tem tecnologia, hoje nós temos a Bíblia e nós temos meninos sedentos por esse evangelho. A ordem de Gênesis 1, a ordem de Gênesis 9, a ordem de Gênesis 11 e a ordem de Mateus 28 é: pregue o evangelho. Transborde o amor de Deus. É como se nós fôssemos um balde e Deus e Jesus ele é a água. Você só pode transbordar aquilo que você tem. Como você vai transbordar aquilo que você não tem? Então, se você não ora, se você não tem o Espírito, não tem como transbordar. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. E que nós possamos transbordar o Evangelho na vida desses meninos. Que a cada reunião, que a cada classe, que a cada especialidade eles possam sentir o transbordar de Deus neles. E eles possam se encher do Espírito, e aí eles vão transbordar em outra pessoa. E essa outra pessoa vai se encher do Espírito e vai se transbordar em outra pessoa. O que é isso? Espalhar pela terra. Uma pessoa vem, eu transbordo o Espírito Santo que eu tenho nela, porque eu faço parte das virgens que tem azeite. Olha como tudo está conectado. Aí eu transbordo. Essa pessoa vai transbordar em outra pessoa. E o que isso vai? É como se fosse uma pandemia do bem. E aí vai chegar o momento que vai se cumprir Mateus 24. E esse evangelho será pregado a toda a tribo, língua e nação. Mas para isso você precisa estar cheio do Espírito. Quando você estiver cheio do Espírito, não vai mais caber em você, porque nós somos muito pequenos para o tamanho do Espírito Santo. Nós vamos transbordar. E aí nós vamos transbordar em outra pessoa, em outra pessoa, em outra pessoa. E assim esse evangelho será espalhado. Não sei por que motivo Deus me escolheu. Não sei por que motivo Deus me escolheu. Mas Ele me escolheu. Eu vou terminar, não sei se eu tenho tempo, tem mais 5 minutinhos, tenho ainda. Quero terminar contando para você a história do meu avô. Isso tornou o melhor exemplo de transbordar o Espírito. Meu avô saiu na década de 40 do Pernambuco, do sertão pernambucano, como muitos nordestinos faziam, para tentar ganhar a vida no Rio de Janeiro. Meu avô então chegou no Rio de Janeiro em 1948, ele era um ótimo pedreiro e ele conseguiu vaga para trabalhar na construção do Maracanã. Na Copa de 50, meu avô ia trabalhar na construção do Maracanã. E meu avô fez uma promessa para a vovó já tinha minha tia, e meu avô fez uma promessa para a vovó: eu vou voltar. Esse vou voltar, aos jovens que estão aqui, na época dos Incas, dos Maias, sabe? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, era carta. E meu avô sabia muito mal escrever. Então meu avô falou assim: eu vou voltar ainda. E meu avô ficou esperando 2 anos para meu avô voltar sem uma carta. Simplesmente confiando na palavra dele, porque ele disse: eu vou voltar. Com uma filha. E meu avô disse assim: ele falou que vai voltar porque ele vai voltar. 2 anos esperando. Meu avô não mandou uma carta, não mandou nada. Sinal de macumba, nada. Ele trabalha no Maracanã, volta, busca a vovó e eles vão tentar ganhar a vida no Rio de Janeiro. Eles vão morar numa cidade, você que conhece o Rio de Janeiro, aos redores do Rio de Janeiro, chamada São João do Meriti. São João do Meriti, para ficar feio, tem que melhorar muito. Pensa num lugar feio, São João do Meriti. E vou dizer que na década de 50 já era feio. E aí minha mãe, que era viva, minha mãe dizia que a casa chovia dentro, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica.
mas ela nunca viu meu avô deixar de orar. Um belo dia, meu avô fez um trabalho na casa, um serviço na casa de um homem, e esse homem fez amizade com meu avô. Um dia ele foi visitar a casa do vovô e falou assim: Seu José, nesse momento meu avô já tinha 4 filhas. Seu José, não tem condições de você morar numa casa dessa. Eu tenho algumas casas perto do centro da cidade, você vai morar lá. O vovô falou: tá bom, eu vou para lá. Morou nessa casa aí por um bom tempo, só que esse homem começou a ter problemas financeiros e ele começou a vender os terrenos que ele tinha. E ele fez ao máximo para segurar o terreno que o vovô morava. A situação era um pouco melhor, a casa tinha luz elétrica, água encanada, mas era muito pobre, minha avó era uma pessoa muito doente. Então a vovó não conseguia trabalhar. E aí ele teve que... Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Ou era a casa dele ou era a casa do vovô. Que ele tinha que vender. E ele chegou assim e disse: eu tenho uma notícia muito boa. Eu vou ter que vender a casa do seu irmão. Vovô não tinha mais um barraco. E no Rio de Janeiro, amigo, você não tem onde você morar, você vai para onde? Favela. Você vai viver às margens. E virar 4 filhas dentro de uma favela. Vovô intensifica as orações porque o meu avô é o homem de fé que eu conheci, de referência de fé. E quem quer comprar o terreno? Várias pessoas começam a procurar o dono para comprar o terreno. E quem quer comprar o terreno? Faz a melhor proposta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vovô nunca tinha ouvido falar de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí o dono pensou: cara, eu vou fazer uma proposta para a igreja. Eu vendo o terreno para vocês. Desde que o Sr. José construa a igreja, e vocês vão precisar pagar pedreiro, e ele continue morando aí. Eu brinco dizendo que a igreja olhou para o meu avô e falou: tá bom, vai morrer logo, porque o meu avô morreu com 103, gente. Então naquela época o meu avô já devia ser velho. Então quem olhava para o meu avô, isso aí dura 10 anos. Irmão. Vai ser o melhor negócio. Para construir a igreja de graça. E aí, irmão, meu avô ficou 40 anos como zelador da igreja. A igreja comprou, meu avô construiu a igreja. Só que antes de terminar a igreja, tinha evangelismo público que você conhece. Só que o vovô, ele tinha a igreja dele. O que ele fazia? Ele saía e ia lá na outra igreja. Só que a vovó não via sentido fazer isso, ter uma igreja no quintal de casa. Eu vou arrumar 4 meninas para ir numa outra igreja lá do outro lado do bairro. Nada, tem uma igreja aqui, eu vou aqui. O vovô ficava bravo: não sei o que comigo, mas eu tenho que arrumar 4 meninas, eu vou ficar aqui no quintal de casa, ela volta sozinha. E aí foi, minha mãe foi a primeira batizada, depois minha tia, vovó. Aí foi o vovô que não deu mais sentido. O que eu vou fazer na igreja do outro bairro, do outro lado do bairro, da igreja do quintal de casa, onde minhas filhas e minha esposa vai? Aí não teve jeito. Vovô só não aceitou o batismo. Ele era evangélico do reteté, vovô falava em línguas, sapatinho de fogo, e ele disse que o batismo era um só. Então ele fez a famosa profissão de fé. E o vovô cuidou daquela igreja como se fosse o quinto filho dele. Quando foram fazer uma reforma na igreja, perguntavam para ele: meu avô morreu já cego. Perguntavam para ele: Sr. José, como levantou essa pilastra? Ele: assim. Queimava uma lâmpada na igreja, uma vez tirava do bolso dele e comprava. Uma das minhas dores é saber que o vovô morreu antes de saber que ele teve um neto pastor. O vovô morreu, foi 1 ano antes de entrar na faculdade. E ele não imaginava, quando ele saiu em 1948 do Pernambuco, que ele teria um neto fisioterapeuta, um neto dono de empresa de imóveis planejados e um neto pastor, que tem um neto pastor. Ele só saiu do Pernambuco para ter o que comer. Esse era o objetivo dele quando ele saiu em 48. Eu acho que ele pensava em neto, não pensava nada, ele só queria ter o que comer porque ele não tinha no sertão pernambucano. Meu avô nunca teve casa, nunca teve carro, porque a casa era da igreja. E olha, e ele não sabe direito o que aconteceu.
Ele só vai ver no céu, e eu quero estar no céu para abraçar o meu avô, e falar com ele: vô, olha a família que o senhor montou sem o senhor saber. Olha os seus netos. O que é isso? É transbordar. Vovô passou um tempo com a gente, orando com a gente. Eu nunca vi meu avô um dia sem orar. Nunca vi vovô sem reproduzir os versos que ele não conseguia ler, sem reproduzir os versos que ele sabia de cor. O que é isso? É espalhar o Evangelho. Ele espalhou o Evangelho para minha mãe, que espalhou para mim. E eu estou aqui um dia em Rio Branco, um dia eu vou chegar vovô, sabe onde eu fui morar? Em Rio Branco. 4.000 quilômetros, vovô. Ele nem imaginava quando ele saiu em 1948 do Pernambuco que o neto dele ia ser pastor e pregar em Rio Branco. O que é isso? Espalhar o Evangelho. Espalhar o Evangelho. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E que você, como futuro líder, vocês já são líderes. Vocês, como líderes, que todos aqui, o associado, o diretor do clube, você possa ter no teu coração. Você possa ter o teu coração cheio do Espírito. E quando você estiver cheio, você vai transbordar. E é assim que você vai espalhar o amor de Jesus pela terra. Esse aqui é o mandamento de Deus. Gênesis 1, Gênesis 9, Gênesis 11 e Mateus 28. Para que você espalhe o amor de Deus por toda a terra. Talvez você não vai ter estado aqui. E eu falo isso aqui como professor. Às vezes eu fui em Porto Velho semana retrasada, no feriado. Pastor, eu encontrei alguns alunos do CAPV. Pastor, eu batizei na minha igreja. Não é igreja adventista. Mas ele conheceu o Evangelho. Ele foi batizado no nome de Jesus. Óbvio que eu queria que ele se batizasse na igreja adventista. Pastor, o senhor não estava aqui, mas eu me batizei lá na igreja batista. Amém. Ele conheceu o Evangelho. E vocês vão ver, daqui a alguns anos você vai ter muita história de Deus falando: Luiz, obrigado. Kevin, obrigado. Vocês vão ver, se não for aqui, vocês vão ver no céu. Amém.